vermelhinho? Bom, então vamos começar aí. Vamos lá. Quem está filmando a hora está vendo, são 4h35, porque por 35 minutos a gente falou de política. Lembre-se que hoje é dia 13 de maio, ontem foi dia 12, ontem foi dia 12, foi a madrugada do impeachment, né? Então a gente está discutindo 35 minutos, foi conversa de política, né? Tá bom, alguém gravou no celular, pode botar, né? Na rede, se quiser. Então, vamos lá, então. A gente está, na aula passada, que foi a 8ª aula, quem deu foi o Gustavo e o Dória. O Gustavo falou da eletrodinâmica de Podolsky e Wick. Dória falou da eletrodinâmica fotônica em não linearidade. E eu estou retornando para concluir aqui algo que ficou faltando da nossa discussão da eletrodinâmica com a anisotropia, e vamos começar a eletrodinâmica de Maxwell Calderon. Voltando aqui à eletrodinâmica com a anisotropia, né? Que a gente também chama de eletrodinâmica com violação da simetria de Lorentz. Estou colocando aqui a LSV, Lorentz Symmetry Violation. Que é a formulação que foi lançada, né, por aqueles autores que eram o Field de Jacquin. Estou colocando as iniciais assim porque às vezes vocês podem, na literatura, ou em paper, assim, ver com denominações diferentes, mas são um pouco que é o Field de Jacquin. Então, ou então que a gente chama também de eletrodinâmica de Kerr-Field de Jacquin, que é a eletrodinâmica em que tem violação da simetria de Lorentz. Nós tínhamos obtido as equações, né, que eram divergência de E. Então nós temos, na verdade, a gente tem um quadro vetor VI de fundo. Esse quadro vetor tem uma parte espacial, que a gente pode chamar de, eu estava chamando, eu acho, de Yuki, e tem uma parte defletada. Então esse quadro vetor ele forma um fundo do espaço-tempo, e as equações de Maxwell são alteradas dessa forma: divergência do campo elétrico, aqui aparece menos V escalar magnético, e vou colocar no vácuo, não estou colocando as fontes externas, estou colocando corrente carga. Depois as equações de Maxwell chamadas homogêneas, elas permanecem tal qual. Oi? No caso você está fazendo por vácuo, mas se eu quisesse incluir carga, elas entrariam exatamente iguais. Entraria aqui direitinho. Exatamente. Entraria aqui a carga oposta, que é com zero. Porque, na verdade, as equações de Maxwell você só altera um lado, né? Isso. Pelo menos na Gauss. O outro lado as cargas correntes, porque na verdade, né, eu estou no vácuo, né, em presença de alguma anisotropia. E aí nós colocamos as cargas, né? Podemos colocar fontes. Então eu posso estar no vácuo, tem uma anisotropia e eu coloco uma carga. Então você não altera aqui. Agora, é claro que você poderia pensar, na teoria de Maxwell, nós não nos preocupamos muito com o aspecto microscópico da carga e da corrente. Quem é a carga, quem é a corrente, né? Deixa para lá. Oi, fala. A equação ali está com Tá certo, obrigado. Se a carga eu vou tirar. Então, na verdade, a gente não está preocupado com quem é a origem dessa carga e da corrente. Mas se a gente for querer saber, mas essa carga é gerada por quê? Por uma corrente de elétrons ou por uma corrente de partículas de tal categoria, aí pode ser que a dinâmica dessas partículas seja influenciada também por esse meio. Mas aqui a gente está fazendo uma descrição macroscópica. Então, coloca-se uma carga aqui, cuja origem a gente não sabe muito bem. Aqui temos esse termo que vai ser o Ki, D. Aí aparecia aqui um termo que era menos V vetorial E. E aqui aparece a corrente de deslocamento. E aqui pode aparecer então a nossa corrente de 0 J. Colocar assim. Bom, então, essas são as equações. A gente já tinha trabalhado, por exemplo, que essas equações são integrantes de Gauge, claro, em função de E e de B, conservação da corrente se mantém, não tem violação da corrente, a conservação da corrente já está toda. Nós temos que, inclusive, trabalhar a relação de dispersão que sai daí. Nós tínhamos escrito essas equações no espaço de Fourier, ou seja, a gente faz
equação, imaginando que esse nosso plano é aqui, né? Tem uma solução tipo onda plana, zero aqui, exponencial. Claro, o campo elétrico é a parte real disso, mas a gente trabalha com a parte complexa, mas depois da topologia a gente tira a parte real. E D seria o V0, então, pegando uma solução, né, no VAR. Vamos agora trabalhar no VAR, tipo onda plana, então a gente coloca isso aqui ali. Então vamos lá, a divergência de E, ela vai produzir aqui um I kappa, né? A gente já sabe que o operador de gradiente, ele se transforma em I kappa no espaço do momento, e a derivada temporal se transforma em menos I. É isso que nos permite a relação de dispersão. Então, a primeira equação, ela vai dar I kappa, escalar é zero, menos V. A exponencial sai fora em todos os termos, né? O escalar é zero, igual a zero. Ou seja, não temos, vamos no VAR. Aqui a gente vai ter, aqui vai produzir um I kappa, e aqui vai produzir um menos I ômega. Então os I's vão se cancelar, e aquele sinal menos também. Então aqui vai ficar kappa vetorial é zero, igual a ômega e zero. Depois a Gauss, do magnetismo, a kappa escalar e zero, igual a zero. Então isso mostra que o campo magnético mantém, né, a sua transversalidade, ao passo que o campo elétrico não. O campo elétrico ganha uma componente ao longo do movimento, que é uma medida da interação entre o campo magnético e o fundo, e esse vetor de anisotropia. E depois a última equação, aqui a gente vai produzir um I kappa vetorial de zero, depois mais o Q de zero, depois de menos V vetorial é zero, igual a 1 sobre C2. Falando então, dE dt vai ficar menos I ômega é zero. E mantemos fora o termo de corte. Então, essas são as equações, né, escritas em termos das amplitudes, né, uma solução, uma propagação de onda plana. Deixa eu apagar isso aqui. Eu já lembro que eu tinha encaminhado isso, de uma certa maneira, eu só queria chamar a atenção para alguns detalhes, e aí a gente fez o seguinte: a gente sabe que a segunda equação, ela me permite reescrever o campo magnético em função, basicamente, da amplitude do campo elétrico. Então aqui a gente divide kappa por ômega, né? Então a gente vai ter o nosso B zero, então ele se relaciona, ele vai ser kappa sobre ômega é zero. Então aqui a gente sabe que o ômega não é a relação de dispersão, o ômega em função de K não é o da equação de Marx. A gente tem que obter a relação de dispersão para ver como é que essas ondas se propagam. É importante ver que, por exemplo, o campo magnético ele realmente é ortogonal a kappa, como essa equação aqui nos diz, e é ortogonal o campo magnético ele mantém a ortogonalidade. Então, a direção de propagação está aqui, vamos dizer, o campo magnético ele é ortogonal. A questão o campo elétrico, diferentemente da onda de Maxwell, ele já não está nesse plano. Ele tem que ter uma componente ao longo do movimento. Então é como se ele tivesse uma componente, vamos dizer assim, meio para fora do plano, claro. Tem uma componente aqui ao longo do movimento, mas tem uma componente também aqui ao longo do plano. Então ele tem a parte que é ortogonal, mas o campo elétrico tem uma componente, né, no produto ao longo da direção de movimento. Só para... É como se ele estivesse num ângulo, né? Ele não está nessa parte, ele está um pouquinho. Está para fora. Está para fora em relação ao X, no caso. Exatamente, em relação ao X. O campo magnético é sempre do plano. O campo magnético está sempre ortogonal a cá. Ele mantém a relação de ortogonalidade. Aqui não, porque a medida, né, quem é a projeção de um vetor ao longo de uma direção? É o produto escalar entre o vetor e o versor da direção. Então, quer dizer, a medida da componente de E0 ao longo do movimento é basicamente isso aqui, a menos do módulo de kappa.
Tá legal. E aí a gente traz essa equação aqui, porque aí a gente consegue uma equação só para o campo elétrico. Então, está vendo lá. I, capa, vetorial, capa, sobre ômega, vetorial, é zero. Então, esse aqui é o meu B. Zero, tá aqui. Mais que, B zero. Mais que, capa, sobre ômega, vetorial é zero. Menos segmentos de vetorial é zero. E aqui o menos e ômega sobre C2. Então a gente tem uma equação onde eu explicito, né? Vamos trabalhar isso aqui de uma vez. Produto vetorial do produto vetorial é esse escalar esse, vai ficar aqui I sobre ômega, esse escalar esse, K escalar E, né? Que é A, vetorial B, vetorial C é epsilon, I, J kappa, AJ, epsilon kappa, N, N, CN, né? F de J kappa, delta de M, delta de JN, mais delta de M, delta de JN. Então, o primeiro termo vai ser o I com o N contraído, né? Então, o I fica livre, o N fica então BI, e eu vou fazer o produto escalar de A com C. E o segundo termo que vai sair, o N fica aí, então eu vou CI, eu vou fazer o produto de A com B. Então tá certo, é o produto escalar do primeiro para o terceiro, capa escalar é zero, na direção capa, esse escalar, I sobre ômega eu já coletei aqui, esse escalar esse vezes esse, e depois menos I sobre ômega, I sobre ômega, esse escalar esse K2, módulo de K ao quadrado, é zero. Que aí simplifica, a gente tem na verdade, né? Então vamos escrever a coisa assim. Então essa equação a gente tem a final, vamos colocar assim. Podemos já multiplicar tudo por ômega, tem um I sobre ômega aqui, vamos multiplicar aqui por ômega, vamos multiplicar aqui por ômega, vamos multiplicar aqui por ômega, vamos trazer o ômega para cá e vamos trazer o ômega 2 para cá. Depois a gente, se quiser, pode, se quiser multiplicar tudo por I também, se quiser, né? Mas vamos deixar assim, isso ainda é importante. Então vamos fazer a seguinte equação, vai ficar com a seguinte forma, né? Vai ficar menos I. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação toda por I. Então, quando eu multiplicar ela por I, I2 vai fazer menos 1. Então, esse termo aqui vai ficar menos 1. Menos I vezes I dá 1. Então, esse termo aqui vai ficar com mais sinal positivo. Aí aqui eu vou multiplicar por menos I. Esse aqui por menos I, vai mais I ômega. E esse aqui por menos I, então vai ficar menos ômega 2. Vou colocar assim. O zero quer dizer é o campo eletromagnético do vácuo? É a amplitude da onda plana do vácuo, da amplitude do campo elétrico. Então a gente vai ter módulo de K ao quadrado é zero. Depois menos capa escalar é zero. Direção capa. Esse termo aqui está contabilizado, esse está contabilizado, então menos I, K ômega, aqui, capa, vetorial, é zero. A amplitude ela não é um escalar? Oi? A amplitude não é um escalar? Não, a amplitude o campo é vetorial, a amplitude é um vetor. Eu tenho certeza. O meu campo elétrico é uma amplitude e a parte oscilante. Tá?
um jogo. E aí esse termo aqui é menos ômega. Então, vou fazer o seguinte, esse termo vem para cá, mais ômega 2 sobre C2 menos kappa 2. Então, vamos colocar aqui, ó, ômega 2 sobre C2, ele vem para cá com sinal mais, né? E aqui, peraí, né? Ômega 2 sobre C2, ele estava com sinal, ele veio para cá com sinal mais, né? E esse aqui, peraí, não deve ter uma coisinha, porque ali é o... Fala aí. Você multiplicou por menos I em um, acho que em I por outro. Pode esquecer. Ali, ó. Aqui eu multipliquei, aqui tinha, desculpa. Aí era I. Era I. Aqui é I, né? Deixa eu colocar, perdão, deixa eu colocar aqui atrás. Então aqui é I sobre ômega, perdão. E aí aqui aparecia menos I sobre ômega, porque aqui aparecia, né? O produto desse com esse, menos o produto desse, aqui aparecia menos I. Então eu multipliquei por I, tá certo. E aqui tinha um menos I, então aqui fica mais 1. Depois então vocês têm razão. Aqui estava, só lembrando aqui, então vamos recapitular os I's aí. Então tem esse I aqui, tem esse menos I aqui eu não tem nada, porque sem I. Aqui é no sinal menos, também sem I. E aqui tinha menos I. Né? Eu multipliquei primeiro por ômega, ficou aquele menos ômega 2. Aí, como você lembrou bem, eu multipliquei tudo por I. Então, esse carinha aqui ficou, esse ômega aqui já tinha saído. Quando eu multipliquei por I, menos I vezes I dá 1. Então, aqui fica mais K2, tá certo? E aqui eu tenho menos I. Quando eu multiplico por I, fica 1. Aí esse cara vem para cá menos ômega 2. Então, eu estou fatorando esse cara aqui, esse aqui vem menos, e esse aqui então fica menos. Então, para fatorar isso aqui, ó, aquele sinal mais lá, depois que eu multipliquei por I, esse aqui ficou mais 1. Aí esse cara transpassa para cá com sinal menos. Esse aqui ficou, quando eu multipliquei por I, fiquei por I. Esse aqui ficou mais, ficou aqui kappa 2, menos kappa 2. Esse cara aqui, multipliquei por I, ficou menos 1. Esse cara aqui eu multipliquei por I também, né? Estava multiplicando por menos I, né? Multipliquei por I, na verdade, esse cara aqui é mais I. Esse cara aqui tinha um sinal menos, aqui esse cara aqui fica menos I, e esse cara aqui já foi para lá, então isso aqui ficou igualzinho. Então vamos reescrever essa equação, deixa eu deixar aqui do lado, vamos reescrever essa equação agora, deixa eu falar aqui. Então em forma vetorial, ela está escrita assim. Então agora a gente pode escrever essa equação em forma de componente. Vamos decompor essa equação segundo as componentes. Então esse primeiro termo aqui, ele ficou menos, vou colocar assim, ômega 2 sobre C2, menos módulo de K ao quadrado, é zero, né? Então vamos pegar, isso aqui vai ser a iésima componente, vamos pegar a iésima, isso significa, o campo é zero, componente I, estou projetando essa equação ao longo dos eixos coordenados, então é zero I. Esse cara aqui, esse aqui é um produto escalar, e aqui vai ficar um kappa I. Então esse termo aqui vai ficar menos kappa I, é esse carinha aqui, que aqui vai dar um kappa J, é 0J, que é o produto escalar, somando J, claro, de 1 a 3. Aí esse termo aqui tem um produto vetorial, é a iésima componente desse produto vetorial. Então esse termo aqui é mais I aqui. Aí vamos ter aqui epsilon I, J kappa, vetor kappa, componente J, campo elétrico, componente K. Vou colocar assim. Esse aqui é a mesma coisa, menos I, ômega, epsilon IJ kappa, vetor V, componente I, é 0, componente K. Igual a 0. Então temos uma equação, um sistema de equações homogêneas, onde é 0, são 3 componentes, é 0, 1, é 0, 2, é 0, 3. Vamos escrever isso aqui sob uma forma matricial. Então, se eu tivesse aqui uma matriz M, X e J, que depende, claro, do ômega e do kappa. Depois depende do Q e do V, que são os parâmetros externos. Essa matriz aqui, atuando na J-ésima componente do campo, está igual a zero. Estou colocando isso sob a forma de uma equação matricial. Temos uma matriz aqui e aqui temos um vetor coluna. São as 3 componentes do R. Então essa matriz aí, aqui, para eu colocar isso dessa forma, eu precisaria fatorar um índice, uma componente é 0J, que nem aqui. Aqui eu tenho a 0I.
Mas aí eu me livro disso colocando aqui é 0J e introduzindo aqui o delta de crônico, delta de J. Então é como se o elemento da matriz fosse isso aqui, vezes delta de J, que é a identidade, e aqui é 0J. Aqui já tem um E0J. Eu preciso colocar aqui um E0J. Mas é só lembrar que esses índices aqui são todos saturados. Então eu posso chamar o J de capa e o capa de J. Beleza, eu tenho um E0J lá, não aconteceu nada. Só que eu vou botar isso aqui na ordem normal, IJ capa, então ganho o sinal menos. Ou seja, IJ capa, ele aparece o sinal menos aqui. Então já padronizamos, ó, E0J. Aqui eu resolvi a situação colocando o delta de crônica. Aqui já era E0J, aqui ficou E0J. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chamar esse capa de J e J de capa. Que eu tinha, aqui era zero. Estava errado aqui. Então esse aqui fica capa. Caguei demais. IJ capa, VJ, estava assim. Eu vou retomar, quero que isso aqui vire J. Então eu chamo capa de J. Chamo J de capa. Que eu fiz aqui. E só que agora posso também trocar a ordem aqui. J capa. E aqui ganha o sinal mais. Então a nossa matriz está escrita aí. Então nós temos que o nosso sistema ficou assim, eu tenho essa matriz aqui, M e J. Essa matriz aqui, ela é menos ômega 2 sobre C2 menos capa 2. Vezes a identidade, primeiro termo, delta J. Depois aqui temos esse termo simétrico, menos capa I, capa J. Depois temos o termo simétrico, menos I, epsilon, I, J, capa, que componente de capa. E depois temos esse termo aqui, mais I, ômega, epsilon, I, J, capa, VK. Então tem essa matriz, está atuando naquele vetor E0. Então tem uma equação homogênea, uma matriz atuando num vetor igual a zero. Claro que nós estamos, se a gente está falando de uma solução não trivial, então essa equação aqui, ela só tem solução não trivial se o determinante dela for zero. O determinante dessa matriz aqui, igual a zero, vai trazer para nós uma relação entre os ômegas e os K's. Lembrando que Q e V são vetores, são parâmetros fixos do problema. Está em jogo aí a frequência e o vetor de onda. Né? Então a gente está com o comprimento de onda aí, é 2π sobre K. Então, no fundo, modo K de onda. Então eu estou querendo saber uma relação entre frequência e comprimento de onda, ou tipo de frequência e vetor de onda. Então essa relação aí que define essa matriz, então a matriz, aquele que capa é um capa. Onde? Que? Aí esse aqui é um capa, né? Ah, desculpa. Obrigado. Tá certo, tá errado. Esse aqui é que, esse é um vetor, obrigado, tá? Capa. Perfeito. Então a gente pode escrever essa matriz e calcular o determinante dela. Vou apagar essa então, vou escrever aqui a nossa matriz. E a nossa matriz é uma matriz 3×3. Quer dizer, José, eu faço uma pergunta, vamos dizer, galileana. Sim. Quer dizer, vamos dizer... Esse ponto a gente abrir aqui um pouquinho, só? Não. Fala aí. Essas relações de dispersão, elas entram muito na física, em física também, né? Mas, vamos dizer, e daí ela é uma relação entre a frequência e o comprimento de onda. Pode falar. Se você pega Galileu, Obrigado. Isso. ele diz, pô, a frequência é lá, eu vou lá, pimba, meço a frequência. Vou lá, comprimento de onda, eu vou lá, meço o comprimento de onda. Então, por exemplo, nas estrelas, tem esse negócio de ser feitas, né? Certo. Então, nas feitas, acho que determinam o
comprimento tem Você vem à luz de lá e você determina o comprimento de onda. Isso. Então, mais ou menos, então você quer ser galileano. O que é o galileano? Aquele cara que diz, bom, eu determino isso, determino aquilo, e se tiver legal entre os dois, a tua equação está correta. Então, se você mediu o lambda e mediu o ômega, e daí botou o teu litificador aí invertido aí, você está legal. Nós que estávamos com o Max errado, e o pessoal estava discutindo o bandejão. Bom, mas daí tem o outro lado. Será que a gente já não está mais na época da física de Galileu? A gente está numa época, vamos dizer, de uma nova ciência, onde você não faz apenas a ciência da observação, mas você faz a ciência do fato. Então você está gerando um fato, que é essa matriz. E agora esse fato está explicitando, querendo entender para nós. Daí o cara lá que é o experimental galileano disse, não, pô, eu tenho ômega e tenho lambda. Daí ele diz, não, você nunca vai ter ômega, nunca vai ter lambda, você vai ter que partir as coisas a partir do meu fato. O meu fato é essa relação que agora... O que ele pode fazer, olha, é o seguinte, para cada luz que ele receber, ele vai medir o comprimento de onda e vai medir a frequência. A luz, né, que vem, vamos dizer assim, da monocromática que vem, para cada frequência você mede o comprimento de onda, se a teoria for maxwelliana, você deve encontrar justamente isso, que ômega sobre kappa, se você for fazer um plot de ômega versus módulo de kappa, você deveria encontrar uma linha reta, né? Porque a relação de dispersão maxwelliana é ômega igual a módulo de kappa vezes C. A questão é, qual é a relação que nós vamos encontrar aqui? Se ele consegue a questão, medir os dois e fazer o plot, aí vê o desvio. Experimentalmente ele pode fazer isso? Pode. Nós vamos discutir isso aqui agora quando a gente tirar a velocidade de grupo, por exemplo. Tá? Então aqui a gente está, vamos fazer essa matriz aqui. Então tem o elemento 1, dessa matriz. O elemento 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale kappa 1 ao quadrado, 1, isso aqui vale 0, 1, isso aqui vale 0. Então nós vamos ter menos, elemento 1, menos ômega 2 sobre C2, né? Mais kappa 2, que é kappa 1 ao quadrado, mais kappa 2 ao quadrado, mais kappa 3 ao quadrado, menos kappa 1 ao quadrado. Então o elemento 1 dessa matriz vai ser menos ômega 2 sobre C2 mais kappa 2. Por que ele é epsilon e j, cadê o zero? Porque ele é antissimétrico. Tá. Lembra, o leve típico? Epsilon 1, 2, 3 é mais 1. Tá. Qualquer permutação significa mais 1, menos 1, e se for igual a 0. É zero. Não pode ter dois índices iguais. Então vai ficar menos ômega 2 sobre C2 mais kappa 2 ao quadrado mais kappa 3 ao quadrado. É isso aqui. É o elemento 1. E deu esse 1 aqui, deu esse 1 aqui, esse cancelado não está legal. Então do elemento 1, só isso. Elemento 1, 2. O delta de 1, 2 é 0. Aqui fica kappa 1, kappa 2. Então nós vamos ter esse elementinho aqui, menos kappa 1, kappa 2. Depois, o sistema aqui é 0, kappa 1, o sistema aqui vai ficar menos I, epsilon 1, 2, kappa, kappa, kappa. Como isso aqui é 1, 2, isso aqui só pode ser 3. Então vai ficar o kappa 3. Epsilon 1, 2, 3 vale 1. Então isso aqui vai ficar menos I, kappa 3. Então vai aparecer esse termo aqui, menos I, kappa 3. E depois esse termo aqui também sobrevive. 1, 2, 3. Vai ficar V3 mais I ômega V3. Vai aparecer mais I ômega V3. Agora o elemento 1, 2 e 3. O elemento 1, 3. Isso aqui continua sendo 0, porque o delta é pronto. Isso aqui 1, 3. Vai ficar menos kappa 1, kappa 3. Vai ficar menos kappa 1, kappa 3. Depois, esse termo aqui vai ficar menos I aqui, epsilon 1, 3. Então aqui só vai sobrar a possibilidade de ser 2, kappa 2. Epsilon 1, 3, 2 é menos epsilon 1, 2, 3. Então vale menos 1, então isso aqui vai ficar mais 1. Então isso aqui vai ficar mais I, kappa 2. Então vai aparecer aqui mais I, kappa 2. E depois, esse elemento aqui vai ficar I ômega
1, 3, 2. 1, 3, 2 é menos 1. Então vai ficar menos I ômega V2. Menos I ômega V2. Então montamos essa primeira linha. Linha 2, coluna 1. Só observar. Nessa matriz aqui, esse pedaço aqui é simétrico. Se eu trocar I com J não tem problema. Se eu trocar I com J não tem problema. Aqui, se eu trocar I com J, isso muda de sinal. Então esse setor é antissimétrico e esse setor é antissimétrico. Então o elemento 2,1 já está calculado. Ele é menos K1, K2. É simétrico. Agora, mais, essa parte aqui é a parte antissimétrica. Aqui, K3. Porque lá a gente produzia Epsilon 1, 2, 3. Aqui a gente vai produzir Epsilon 2, 1, 3. E esse pedaço aqui é menos I ômega V3. O elemento 2, 2. O elemento 2, 2. Esse aqui é 0, esse aqui é 0. Vai ficar 2, 2, 2, 2. Agora aqui vai produzir um K2 ao quadrado. E vai matar o K2 ao quadrado que está aqui. Então vai ser igual ao primeiro elemento, mas sem o K2. Vai ficar menos ômega 2 sobre C2 mais K1 ao quadrado mais K3 ao quadrado. E agora esse elemento aqui, que é o elemento linha 2, coluna 3. 2, 3 dá 0, menos K2, 3. Esse aqui é o fórmula. 2, 3. Então aqui só pode ser 1. Epsilon 2, 3, 1, vale 1. Vai ficar menos I aqui, K1. Menos I, K1. Depois esse termo aqui, 2, 3, 1. Então, mais I ômega V3. E agora está tudo pronto. A gente vai ter esse pedaço aqui, é o simétrico daquele, então é menos K1, K3. E depois o pedaço antissimétrico, menos I aqui, K2. Mais I ômega V2. Depois, esse elemento aqui vai ser o simétrico desse, menos K2, K3. E aqui a parte antissimétrica, mais I aqui, K1, menos I ômega V3. Não, V3, aqui é V1. Aqui é 2, 3, ó. 2, 3, 1. Igual isso. Segue sempre esse tal. K2, V2, K1, V1. Então aqui ficou, menos, aqui vai ficar menos I ômega V1. E aqui vai ficar igual a esse aqui, menos ômega 2 sobre C2, mais K2 ao quadrado, mais K1 ao quadrado, mais K2 ao quadrado. Então a gente tem essa bela matriz aqui. Claro, colocando o meio, tirando os determinantes, sai na hora. Então o determinante dessa matriz aqui, quem fizer o cálculo, vai ver que ele vai dar. Observe que é ômega 2, ômega 2, ômega 2. Então é claro que o determinante vai ser algo em ômega 6. Então, esse determinante aqui, ele tem a seguinte estrutura. Quem fizer o cálculo, quem fizer não, o meio faz, esse escreve para simplificar. Então vai ter o matemática, né? Então vai ter ômega 2 que multiplica ômega 2 sobre C2 menos K2 ao quadrado. Então, uma relação de dispersão sextupla na frequência. Aqui vai aparecer um termo que vai ser mais Q ao quadrado, menos B ao quadrado. Aqui vai aparecer ômega 2 sobre C2, menos K2. E aqui vai aparecer menos Q ômega sobre C, menos B escalar K ao quadrado. E tudo isso aqui igual a zero. Então a nossa relação de dispersão é uma relação de dispersão. Mas você podia ir um pouquinho mais devagar para deixar a gente copiar? Vai deixar, vai lá então. Tranquilo. Pode ir falando qualquer coisa aí sobre a Dilma. Com maior prazer. Então falando amanhã, se alguém tiver interessado, a gente vai ter uma discussão no CBTR, mas a gente vai reunir alguns grupos de pré-vestibulares sociais aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer. Aqui está organizando, são os colegas da UERJ, mas devido à greve lá, eles pediram para trazer o evento para cá. Então vai ser amanhã de 9 da manhã até 2 da tarde. A gente vai fazer
uma discussão dos núcleos de pré-vestibular comunitário. Eu vou trazer a nossa experiência de Petrópolis, o pessoal vai trazer algumas experiências da Baixada, e a gente vai discutir um pouco a questão do ensino, né? Tem a professora Rosana, que é professora da UESC de licenciatura, né, de ensino de física, tem um grupo bom lá, e tem a professora Glória também, que vai no ensino de física, tem um grupo lá do ensino. Nós já vamos fazer uma discussão sobre esses pré-vestibulares sociais, que tem sido uma coisa muito boa. Tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho trabalhado nisso há 22 anos, eu fundei lá o núcleo de Petrópolis em 94. A gente tem trabalhado, já conseguimos formar bons físicos lá, não houve recrutamento, né? A coisa foi espontânea, já levou 10 anos. Os primeiros 10 anos nós não produzimos nenhum estudante de física, mas depois de 10 anos a gente começou a produzir. Hoje já tem gente fazendo doutorado, tem um estudante que era itinerante, que trabalhava na feira, ele se doutorou. Terminou a graduação em física, agora está fazendo doutorado em engenharia. Na Alemanha temos uma menina lá que era da faixa de lixo, trabalhava em lixo, no Petrópolis, chamava lixão, fazia reciclagem de lixo. Ela estudou, fez medicina em Cuba, fez medicina em Cuba, depois está em Moscou, agora está no núcleo de Médicos Sem Fronteiras no Amazonas. Tem vários exemplos interessantes. Temos uma bela costureira. Só para lugares. O curso não tem essa inclinação nos Estados Unidos, não. E temos uma menina lá, que também a Fernandinha, que era costureira, trabalhava, bordava com a mãe dela. Depois ela fez aqui no Rio, fez biologia, aí foi fazer o mestrado, aí foi para o doutorado na Alemanha, no Rio, fez pós-doc lá e agora é professora lá. Voltou, porque ela infelizmente, né, o pessoal achou ela boa demais, voltou para o Brasil. Tem muita gente interessante. Então esses núcleos têm dado uma coisa muito certa, sim. E aí entra minha vida, não, Bolsa Família. Nesses 22 anos de experiência que eu tenho em Petrópolis, que a gente observava, a evasão sempre foi grande nesses estudos. E de um tempo para cá, a gente sempre faz a análise socioeconômica. Quando uma pessoa deixa o curso, a gente procura saber por quê, quais são as razões, né, de estar abandonando os estudos, né, tudo de graça, o projeto é todo voluntário. E aí as pessoas tinham que sair porque tinham que trabalhar e trabalhar. As pessoas são famílias muito pobres. Quando empregada doméstica, trabalhava como empregada doméstica, ele estava fazendo física. Fazendo física do Cefet, do Instituto Federal de Cefet de Volta Redonda. Então, assim, a gente tem exemplos muito bons, mas de pessoas que têm uma luta de vida muito grande, né? E é engraçado essa estudante de física, porque ela, além de ser negra, ela é uma pessoa assim, que a gente vê que é de origem humilde. Então ela falou, toda vez no Cefet, quando chega alguém, pensa logo que ela é faxineira. E aí quando ela diz que ela está estudando física, é uma decepção para a pessoa. Então, a gente vai estar discutindo essas coisas. Isso é uma coisa que tem dado certo. O Bolsa Família ajudou enormemente, porque a evasão diminuiu muito. Porque as pessoas agora realmente com a ajudinha do Bolsa Família conseguiam ficar. Conseguem ficar. Porque ela não precisa mais trabalhar, porque a gente perdia muita gente para o trabalho de fim de semana. Muita moça fazia trabalho em feira fim de semana, garoto que ia para feira fim de semana. Eu também fim de semana. Eu também dou aula no pré-vestibular comunitário. Dou aula no Engenho Novo, que é numa igreja. E a gente também no pré-vestibular tem 5, 6 anos. A gente também consegue aprovação todo ano em pré-vestibular. Aprova bem, né? Aprova bem. O pessoal estuda bastante, isso mesmo. A gente vai estar discutindo essas experiências. O único lance é que lá é só os sábados. O nosso também. É só os sábados. Em Petrópolis a gente faz todos os sábados e faz 2 domingos por mês. A gente pega os 2 últimos domingos por mês. Lá a gente faz todos os sábados, aí dá ajuda de custo. Isso. Geralmente os professores são gente que está formando. Gente que está fazendo doutorado, mestrado, que vai dar aula. Pô, é legal. E nós já temos vários agora, os nossos professores, uma boa parte, não todos, né, mas talvez já foram alunos. Metade dos nossos professores foram alunos. Todos fazem doutorado, muitos já fizeram pós-doc, a gente tem engenheiro químico, pós-doutorado, bioquímico. Esse pessoal, tivemos uma menina também, que ela era empregada doméstica, ela está fazendo medicina veterinária, foi para o Canadá, no Ciências Sem Fronteiras, ficou 2 anos, agora está dando aula com a gente. Então, a gente tem exemplos muito bons, e o Bolsa Família, cara, foi uma luz nisso tudo, porque a gente conseguiu segurar muito, porque a evasão era no mínimo 50%. E lá no pré acontece muito isso, prova da UERJ, todo mundo vai mal, aí as pessoas vão todas embora.
Aí vai psicólogo, aí conversa, Vocês também têm apoio ideia. emocional, né? Nós também E outra coisa também, as pessoas também não sabem que na faculdade você consegue várias bolsas. Isso. A pessoa não tem a menor ideia. Cara, eu tenho um aluno, eu tenho um ex-aluno que hoje está terminando o doutorado em matemática na UF. Quando ele chegou, pra você ter uma ideia do início, quando ele chegou no nosso pré-vestibular, primeira aula, eu dou lá, quer dizer, a gente lá não dá física só, a gente criou uma disciplina chamada física e matemática, a gente integra física com matemática. Legal. Tá dado muito certo isso, muito. E aí, nas minhas aulas eu estava falando, explicando o FRJ, essas coisas, que as pessoas não têm ideia. Ele, no final da aula, ele me perguntar se essas siglas eram coisas de matemática. Ele falou, eu conheço só NDC e MRC. Ele falou, eu não sei o que é o FRJ, eu nunca estudei isso. Eu falei, não, querido, isso é uma sigla da universidade. Você vê, esse cara está com doutorado em matemática. Ele era, sabe o que ele fazia? A profissão dele era descarregar caminhão de areia. Ele fazia um pai areia de rio. Fez o mestrado no LNCC, Dória, ele fez o mestrado no LNCC e agora está fazendo o doutorado na Mas as pessoas não têm muita noção, a gente fala isso. Nosso pré-vestibular? Pré-vestibular para negros e carentes. Porque eu participo de Já passa. No Nova Iguaçu tem, né? Não, é lá no Pará. No Pará também não existia. Pré-vestibular social. Era da universidade? Era da universidade? Porque as universidades federais têm. A UFRJ também tem um pré-vestibular comunitário. A UF tem. Nós estamos ainda há 22 anos, tem uma coisa que eu sugiro para você também, lá onde lá aprenda a net, lá a gente está lançando no site a educação online gratuita. Sim. Então tem uma série de coisas interativas gratuitas. Porque todo mundo tem celular. Todo mundo o tempo todo acessa com celular essas coisas, né? Isso é uma coisa boa. A grande dimensão hoje em dia, para vocês, é a educação de massa personalizada. E isso vai ser feito, já está começando a ser feito por educação online. Então, mas eu quero aprender álgebra. Você pega uma aula selecionada e... Mas é interativa, não é filme, não é vídeo. Isso É aqui que nós estamos fazendo é vídeo. Vídeo é bom para esse tipo, para o aluno, ele tem que estar com o celular, ele vai ver, vamos dizer, um plano inclinado caindo. Tem uns projetos, eu tenho um professor... Ele muda o plano inclinado, muda para cá, muda para ali. Você interfere no problema. Ele interfere com o problema. Então, a professora... Desculpa, isso aí é o momento mais notado de educação que está chegando. Depois de 500 anos de Gutenberg. E o pessoal todo tem celular hoje, né, Dória? Lá no nosso cursinho, assim, por mais carentes que as pessoas sejam, todo mundo tem celular. Você falou que o professor da UFRJ? A professora Marta Feijó, ela faz uns ambientes com Java, exatamente isso. Você fazia um lançamento oblíquo, aí você mudava o V0, você mudava o ângulo, aí você via o qual alcança, você via os vetores. Inclusive hoje com essa questão de aplicativo, às vezes você nem precisa estar o tempo inteiro na internet. Você baixa o aplicativo de uma vez, aí faz uma coisa dessa interativa e vai direto. Às vezes você nem de internet precisa, só precisa só baixar. Eu vi inclusive uma palestra de um professor, eu não tenho certeza, eu acho que ele era da UF. Ele apresentou na UF, mas eu não sei se ele era da UF. Eu fui numa semana de física lá. Sei. Ele fez um aplicativo para tablet, para fazer coisa de ótica com lente e tudo mais. Aí você mudava os esquemas. Pois é, o aluno aprende muito sozinho, né? O cara está em casa. Isso é um joguinho, ele gosta, né? Isso Exatamente. Esse eu coloco para vocês que depois de 500 anos de Gutenberg, você tinha um conhecimento assim, estático, vai ter conhecimento interativo. Agora tem muitos tipos de interatividade. Aí está a questão, assim como tem muitos tipos de automóveis, de bicicleta, tem muitos tipos de interatividade. Então essa é a questão. Agora, isso permite a educação de massa personalizada. Isso é um grande salto. Tem uma entrevista que diz exatamente isso, que é a entrevista bem famosa do Isaac Asimov, que eu vivo passando por um monte de gente, depois passo no e-mail, onde ele faz exatamente isso lá em 1980 e pouco, que ele está prevendo mais ou menos o que vai acontecer com a internet, porque a educação antigamente era por meio de ensino pessoal, você encontrava um tutor que ensinava tudo para o aluno em casa, só que teve que ficar em massa, e aí você pegou uma pessoa para dar aula para 40, e agora, isso obviamente desceu o nível da interação, e aí agora com esse tipo de ferramenta, com a internet, com
todo o aparato que a pessoa tem, agora ela pode ter de novo esse contato meio que um para um, individual com o professor. diretamente com Cara, o interage. E também não é isso. O ponto que o Dória levantou de ter vários tipos de interatividade, às vezes a pessoa seleciona o que funciona melhor para ele. Às vezes uma coisa visual é melhor para a pessoa. Às vezes a pessoa lendo é melhor. Claro, exatamente. Porque cada pessoa aprende de forma diferente. Exatamente, Então, tem vários tipos de meios, ela consegue. Cada um tem um tempo. Mas isso é um fenômeno. Essa é a questão da discussão do teste de QI hoje em dia, né? Caiu essa ideia porque justamente tem vários tipos de inteligência. Então, se a pessoa pega mais visual, se a pessoa é uma pessoa mais prática, Claro, exatamente. tudo isso interfere quando ela E essas possibilidades elas estão sempre disponíveis para o tipo de pessoa diferente. agora está começando a diversificar, né? Porque antigamente era mais professor 1 a 1 e livro. Agora Aí, pessoal, então essa relação de Mas dispersão... só concluindo, isso é um fenômeno que mais de 90% de pessoas entre 10 e 17 anos têm celular, aqui no Brasil. Entendi, pois é, essa Então, quer garotada dizer, também. a biblioteca é o celular, a sala de aula é o celular, mas assim, tem eu li uma matéria dizendo que tem mais celular no Brasil do que gente já. Do que o quê? Do que gente. Do que habitantes. Mais celular. Mais celular do que pessoa no Brasil. Do que a população. Pode ser mesmo, porque tem falar gente isso. que tem dois, Tem gente que tem né? 2 celulares e por aí vai. Então, Na família, numa família, hoje você tem vários celulares, né? Olha, só quem não tem é você e eu. Então, vocês têm por nós, né? Aqui, galera. Mas a gente, infelizmente, não tem entre 10 e 17 anos. Também. Então isso aqui é igual a zero. Então ômega 2 não é zero. Isso aqui é uma solução trivial, frequência zero, né? Não tem. Tá vendo uma solução. Então as frequências não triviais estão ligadas por essa relação. Aqui é uma relação quadrática, aqui é uma relação aqui é quártica, tem um termo para vamos expressar essa relação. A gente vai produzir um termo aqui que é ômega 4 sobre C4. É o primeiro termo dessa equação. Eu acho que o ômega sobre C vai aparecer sempre. Mas aí quando ficar carregando ômega sobre C, eu vou chamar ômega til de ômega sobre C. Para não ficar carregando esse ômega sobre C. Então vai ficar ômega til ao Por quadrado. exemplo, quer dizer, Ômega til à quarta. Oi? Então pegando esse termo, primeiro termo quadrático. Agora os termos quadráticos. Os termos quadráticos em capa, em ômega 2, vão ser esses termos cruzados aqui. E vão ter esse termo aqui em ômega 2 e vão ter esse termo aqui em ômega 2. Então, o termo em ômega 2, vamos selecionar assim, vai ser menos. Então, aqui a gente vai produzir um 2 módulo de capa ao quadrado. Dois módulos de capa ao quadrado. Né? E aí, ômega til ao quadrado vai ficar do lado de fora. Depois tem um termo independente. Aqui tem um termo em ômega til, Q2 menos V2. Então, a gente vai produzir um termo que vai ser mais Q2 menos módulo de V ao quadrado. Esse termo aqui. Vezes ômega til ao quadrado. Depois o outro termo em ômega til ao quadrado vai ser esse aqui, menos ômega Q2. Então, menos Q2 vai cancelar esse aqui. Então vai ficar no final do dia aqui, mais módulo de V ao quadrado. Isso? O módulo de V ao quadrado, esse aqui tem um sinal menos também, então fatorei esse menos aqui. E aqui, então peraí, então aqui eu tinha confusão, eu tinha colocado esse menos aqui. Então esse termo aqui vai aparecer com sinal menos e esse termo aqui vai aparecer com sinal mais. Então o termo em Q2, ômega 2 sobre C2 daqui, cancela esse menos Q2, ômega 2 sobre C2 daqui. Então, no termo de quadrático em ômega 2 vai ficar esse termo aqui, que é menos 2 capa 2, e vai ficar esse termo aqui, que é menos módulo de V ao quadrado. Eu fatorei o menos aqui, aqui vai ficar um módulo de V ao quadrado. Perfeito, né? Então aqui, esse aqui, aí depois a gente já cancelou. Então a gente já pegou tudo que tem em ômega 2. Aqui é o ômega til ao quadrado. Agora os termos independentes. Vai aparecer aqui esse mais capa 2. Capa 2 não, vai ser um capa 4, né? Vai ser um módulo de capa 4. É esse termo independente aqui. Depois vai aparecer esse termo independente de ômega aqui, que é Q2 menos V2, módulo de capa ao quadrado.
menos 2 menos D2 módulo de K ao quadrado. Esse termo aqui. Finalmente. Depois, nós vamos ter aqui, eu esqueci, vamos ter um terminômetro, eu esqueci de colocar aqui o terminômetro. Vou colocar aqui terminômetro, que eu pulei. Isso aqui vai ser o termo independente. Aqui está entrando o termo que eu tinha pulado, que é o terminômetro. Vai aparecer aqui, ó, menos 2, esse aqui vai ficar mais. Então vai ficar mais 2i, esse vai ficar mais 2i, tá? Termo cruzado. Mais 2i, ômega t, o seu valor, e v escalar k. Mais v escalar k, v escalar k vai aparecer com esse ômega aqui, né? E aqui vai aparecer o termo em ômega. Isso. Ômega t, esse termo linear aqui. Termo quadrado, a gente já pegou, estão pegando o termo linear e agora o termo que está esse termo aqui agora vai ser o termo independente. Então a gente estaria colocando o termo menos, que vai ficar o termo que aqui é quadrado, vai ficar menos módulo de V. Então esse aqui é o termo cruzado, né? 2, vamos calcular esse que eu já coloquei. 2i, módulo de ômega, desculpa, módulo de o termo cruzado é π, ômega t, vk. Π é v escalar k e aqui ômega t. Certo? Né? Termo cruzado. Tem um fator mais 2. Tá? E depois o termo final, que é menos módulo de v escalar k ao quadrado. Igual a zero. Então a relação de dispersão é essa aqui. Nós temos esse ômega aqui, temos esse caminho aqui, temos esse ômega aqui, esse termo linear aqui, e temos esse termo aqui independente. Então a gente pode observar, é daqui, então é aqui que vai sair a relação de dispersão. Em princípio a gente teria uma equação que é difícil de resolver e é uma equação de quarto grau completa, né? Quer dizer, tem o termo de ômega. Se fosse uma equação biquadrada, seria mais fácil. Mas é uma equação que não vamos nem pensar em resolver esse erro. O que a gente está sabendo aqui é que dessa relação a gente vai tirar o ômega t, ou seja, o ômega, né? Claro, o ômega em função de módulo de kappa. Vamos ter aqui uma direção, um ângulo, que é o ângulo entre o fixo. Nós temos uma anisotropia definida por esse vetor, e a minha onda pode estar se propagando nessa direção que forma um ângulo θ. Então tem uma anisotropia aqui, que é introduzida pelo ângulo θ entre V e kappa. E claro, os parâmetros aqui, e módulo de V. Então basicamente a gente tem essa relação de dispersão, que não é uma relação de dispersão trivial, uma relação de mais alta ordem aqui na frequência. A gente vai trabalhar isso aqui. O José, como é que você botou o ômega em evidência? A matriz M igual ao ômega, estava claro? A minha matriz M, eu tinha M e J, eu tinha aqui era o E0J. Eu tinha uma equação vetorial, uma matriz atuando no vetor coluna. Então esse vetor coluna não trivial é um determinante dessa matriz é zero. Então o que eu fiz igual a zero determinante dessa matriz, simplesmente escrevi o determinante organizando em potências de ômega. Ômega 4, ômega 2, tinha um ômega 2 fatorado. Aquele ômega 2 ele aparece rapidamente, dá para ver claramente O quê? que tinha ômega 2 fora. É simples, quando a gente faz esse determinante, ele fatora ômega 2 vezes tudo aquilo que está lá. É só fazer que vê. Só fazer que vê. E daí uma coisa que eu te pergunto é o seguinte, né? Nessa matriz, qual é, se eu não tivesse os termos fora da diagonal, Sim. eu queria saber o que, porque os termos fora da diagonal o que estão trazendo a tua física, né? Está fazendo o mixing, o acoplamento, né? Os termos fora da diagonal são ligados às anisotropias, né? Aqui está o Ki, aqui está o V. Ki e V, quer dizer, Ki as componentes de V. Mas mesmo que eu não tivesse a anisotropia, esses termos aqui, ó, estão ligados aqui.
Então tem esses termos que não estão, esses termos que estão fora da Quer dizer, diagonal. o maxo normal, o maxo normal teria termos fora da diagonal. Teria. O K1 e K2. Teria. Os fora da É por os teus causa só do estão si, rotacional. quando não tem si. Isso, por que o Maxwell tem? Porque nós somos na equação de Ampère-Maxwell, que é rotacional de B. Só que eu substituo, quer dizer, que era na verdade o kappa vetorial B. Mas só que por Faraday-Lentz, eu substituí o B por um kappa vetor E. A gente usou Faraday-Lentz dentro de Ampère-Maxwell. E aí, isso aqui que produz o termo que é fora da diagonal. Produz o kappa I, produz esse produto escalar. Kappa escalar E, kappa. E aí isso aí produz os termos fora da diagonal. Porque se você olhar para Maxwell, olha aqui, né? Então se você for olhar aqui, a gente deveria ter V igual a zero. Aqui V igual a zero. Então a gente teria uma equação que seria, se for Maxwell, isso aqui vai ser ômega 4, vamos dizer, ômega tio a quarta, menos 2 módulo de kappa ao quadrado, ômega tio ao quadrado, mais módulo de kappa a quarta. Se eu fizer todos os parâmetros externos, todos os parâmetros de anisotropia igual a zero, se eu zerar o Ki e se eu zerar o V, eu devo reobter máximo. E aí, essa relação de dispersão fica isso aqui, que na verdade é o quê? É o ômega tio ao quadrado menos módulo de kappa ao quadrado. Ao quadrado. Então, a relação de dispersão da gente diz que ômega é kappa. Ômega tio, né? É kappa. Ou seja, ômega é módulo de kappa vezes C. Então a gente reobtém Maxwell colocando. Então, o Maxwell, ele também tem esses termos fora da diagonal. Esses termos aqui, só em kappa. Ela é completamente simétrica, não tem os termos antissimétricos, né? Então esse termo tem, e aí você faz esse determinante dessa lista, certo? Não está certo, é que simplifica a equação do ômega 4. Vamos apagar isso aqui. Fazer o seguinte. O termo aqui é importante, né? Deixar-se então. Bom, o que a gente tem? Duas coisas a fazer. Que pode se fazer. A primeira é derivar essa função implicitamente. E aí eu vou ter uma equação que é linear na velocidade de luz. O que é importante para a gente também é imaginar essa onda, né? A gente está falando de uma onda plana monocromática, mas com uma relação de dispersão não trivial. E basicamente você pode ver também a velocidade de grupo dessa onda. Então a velocidade de grupo, tudo aqui depende do seu tempo. Então a velocidade de grupo a gente define assim. É a derivada da frequência em relação ao módulo de kappa. Então você pode definir em relação aos componentes kappa I, mas como isso aqui só depende de aqui eu tenho uma relação. Então eu posso escrever o seguinte. Podia só falar para a gente o que você entende por onda plana monocromática? Uma onda plana monocromática é uma onda que tem uma frequência, essa aqui, tem uma frequência bem definida. Você não tem um pacote de ondas. Isso aqui, vamos dizer assim, isso aqui é uma onda plana monocromática. Não importa que função de ômega, de kappa ômega seja, mas você tem uma frequência bem definida. Agora, se você faz a integral, né, se você está somando sobre todas as frequências, você vai fazer um pacote de onda que vai ser, vamos dizer, você está integrando sobre as frequências, os D3 kappa, você tem isso aqui. E aí você vai ter, aqui, para mim o pacote de onda seria isso aqui. Você tem uma função aqui, que é a função de distribuição das frequências dos vetores de ondas. Está fazendo uma superposição de ondas planas, né, monocromáticas. Você está fazendo uma superposição dessas ondas aqui. Isso aqui é um pacote de onda, vai depender, né? Se você quiser centrar o seu pacote em torno de uma certa frequência, você pode ter uma onda mais, digamos, centrado em torno de uma certa frequência, vai depender dessa função aqui. Mas o que você está fazendo, no fundo, é uma soma em ômega e kappa, ou seja, você está fazendo uma superposição disso aqui. Então, isso aqui é o pacote, a onda plana monocromática, para mim, é só a exponencial. Uma partícula, ela é um pacote ou é uma onda monocromática? Depende. Se a partícula for, pensar no elétron, livre. Se imaginar um elétron puntiforme, sem estrutura livre, você pode representar ele por uma onda plana. Mas, na verdade, a partícula é um pouco localizada. A gente sabe que toda partícula ela, massiva, né, ela tem um comprimento de onda de Compton em torno dela, alguma coisa do tipo H cortado sobre MC. Então, se eu sei a massa da partícula, eu sei o comprimento de onda de Compton dela. Então, você imagina que, na verdade, né,
se você consegue, você está na mecânica quântica, a gente vai olhar essa partícula, a gente já supõe que a gente já possa verificar que a partícula está descrita por essa onda aqui. Ela tem um pacote centrado, né, meio concentrado em torno dessa região do espaço. Então você pode descrever a sua partícula por um pacote, né, que tem uma abertura, né, espacial na faixa do comprimento de onda de Compton da partícula. Quer dizer, então vamos dizer, quando você está pegando altas energias, à medida que vai indo mais, você diria que estaria mais pacote. Se você está na teoria, na mecânica clássica, você tem energias muito baixas, você não consegue, você vai ver a partícula de longe, então você vai ver como se a partícula fosse um pouco. Na mecânica quântica, você já vai começando a perceber essa estrutura aqui. Agora, essa abertura aqui, quer dizer, ela está ligada à massa da partícula. Se a massa da partícula é ME, a energia de repouso dela é MeC2. Então, se você agora começa a investigar o teu sistema com uma energia que é mais alta do que a massa de repouso da partícula, você já começa a ter resolução para entrar no comprimento de onda da partícula. Então, aqui, quando você já está penetrando no comprimento de onda da partícula, você já está entrando no domínio da teoria quântica de campo. Você já perde a descrição da mecânica clássica quântica. Então, você tem 3 descrições: mecânica clássica, mecânica quântica e a teoria de campo. Né? Quer dizer, quando é que você precisa descrever uma partícula como um campo? Ou quando você pode descrever uma partícula pela sua função de onda? Ou quando você pode descrever uma partícula pela sua trajetória? Né? Então, depende. Quer dizer, você tem um problema, um problema simples. Você pega um elétron, coloca o elétron num campo magnético externo. Tem um campo magnético lá de 10 Tesla, não importa. Então, a pergunta é, como é que eu vou estudar a dinâmica do meu elétron nesse campo eletromagnético externo? Então, você vai dizer, eu posso usar a equação, eu posso usar a mecânica clássica, né? Eu vou usar M, dT, vou dizer assim, dT igual a Q, V, vetorial, minha partícula tem carga aqui, então eu posso usar isso aqui. Eu posso dizer, não, mas minha partícula não é tão clássica, ela é relativística. Então eu vou usar aqui a velocidade própria, dI, de tal, e aqui eu vou ter Q, I, F I. Estou usando aqui a equação da relatividade especial para descrever a força de Lorentz. Então aqui eu já estou dentro, o próprio, então aqui eu já estou dentro de um tratamento relativístico. É o mesmo problema, a partícula num campo magnético externo, baixamente relativístico, então aqui V sobre C é muito menor do que 1. Aqui V já está próximo de C, partículas bem relativísticas, então vou botar esse tratamento. Agora você pode dizer, não, mas será que eu não vou ter que descrever isso pela mecânica quântica? Será que o meu problema não pede, então, que tenha... Como é que eu vou saber se o meu problema é clássico? Se é relativístico é fácil, se a velocidade é próxima da luz ou não. Mas será que o meu problema precisa da mecânica quântica? Você tem que ter os parâmetros. O campo magnético é o campo magnético B. Nós sabemos que toda vez que uma partícula é colocada no campo magnético externo, o campo magnético ele gera sempre aquilo que a gente chama de raio de síncrono. Então a gente sempre associa a um campo magnético raio de síncrono dele, que é alguma coisa do tipo a carga da partícula vezes o campo magnético sobre a massa. Então esse raio de síncrono do campo magnético você vai ter que comparar com o comprimento de onda de Compton da partícula. Se o comprimento de onda, se o campo magnético combinado com a carga da partícula e com a massa da partícula, ele gera um comprimento, você gera um comprimento intrínseco associado a esse campo magnético e aos dados da partícula. Se esse comprimento intrínseco for comparado com o comprimento de onda da partícula, Compton, que é H cortado sobre MC, então significa que esse campo magnético ele está gerando uma partícula, uma escala que é próxima do comprimento de onda de Compton dela. Então, ele já vai ver a partícula do ponto de vista do comprimento de onda de Compton dela. Então, ele vai precisar da mecânica quântica. É como você mudasse, você verificasse a escala. Você tem que determinar a escala para saber que tipo de física você vai usar. Se é física clássica, se é física clássica relativista, se é mecânica quântica. Aí você fala, e agora? E se, além do comprimento de Compton, do raio de síncrono ser muito próximo do comprimento de onda de Compton, a energia
que esse campo magnético confere, eu vou dizer que esse campo magnético seja oscilante. Então ele tem uma certa frequência, a frequência do campo magnético oscilante. H cortado ômega é energia. Se essa energia aqui for na faixa de MC2 do elétron, ou seja, imagina uma frequência na faixa de raio-x, uma frequência, se você tiver uma frequência na faixa de, sei lá, de alguns 10 a 18 Hz, você já produz uma energia aqui na faixa de média, né? Porque a constante de Planck é 10 a menos 34 joules segundo, né? Então o joule, ele tem cerca de 10 a 19 elétrons-volts. Então você vai ter 10 a menos 15, né? Você tem para 10 a menos 34 joules segundos, né? 10 a menos 34 joules segundos. Isso aqui é H cortado, né? Então H cortado é 10 a menos 19. Se eu passar para elétron-volt, o joule é 10 a 19, então assim, 10 a menos 19, 10 a menos 15, perdão, elétron-volt. Segundo, mas agora eu vou multiplicar isso aqui pela frequência, H cortado ômega. Se a frequência, por exemplo, for 10 a 20 Hz, então isso aqui vai dar um fator de 10 a 5 em elétrons-volts. 10 a 5 bota 10 a 21 Hz. 10 a 21 Hz dá 10 a 6 elétrons-volts, ou seja, um MeV. Então, uma onda com uma frequência na faixa de 10 a 21 Hz, que já é a gama, já é a frequência de gama, você tem uma energia de um MeV. Uma energia de um MeV é tudo que você precisa para criar um par de elétron cósmico, porque a energia de repouso do elétron é 0,5 MeVs por C2. Então, um par elétron cósmico dá exatamente, né, 0,51 dá 1,02 MeVs. Então, você já está dando ao sistema energia suficiente até para alterar o número de partículas. Então, esse campo magnético é tão intenso que ele não só vai investigar o elétron, mas ele pode estar dando a esse sistema energia para criar outros pares de elétrons. Então, a mecânica quântica que morreu. Você tem que entrar com a teoria quântica de campos. Então, você tem que... Quer dizer, o teu problema, né, pode ter várias visões, dependendo da física que você sabe. Se você estiver, sei lá, no ciclo básico, provavelmente você vai resolver o problema pela força de Lorentz. Aí, se você faz relatividade restrita, você faz isso aqui. Aí você sabe, agora eu sei mecânica quântica, de repente o problema pede mecânica, então eu vou usar a equação de Schrödinger, um acoplamento mínimo, blá, resolvo o problema da partícula do campo magnético, ganha lá as órbitas, os níveis de Landau, blá, blá, blá. Não, mas eu sei eletrodinâmica quântica, fiz o curso de QED, então agora minha partícula pode ser, então não vou mais fazer a interação da partícula com o campo magnético, eu vou fazer o espalhamento elétron-fóton. Vai ser vou calcular a seção de choque, eu vou calcular esse problema por meio de uma seção de choque. E aí vai, o cara, mas eu sei teoria de cordas, eu sei supersimetria, então bota supersimetria. Quando é que esse problema vai ter que ser tratado pela teoria de cordas? Será que para resolver o problema do elétron do campo magnético externo eu preciso chegar até na teoria de cordas? Né? Ou posso dar uma energia de Planck, né, para o elétron, né? Mas então, basicamente, eu acho que é isso que você tem que analisar. Depender Depender da escala. da escala que Se você bota um campo elétrico, se você bota um campo magnético, depende do tipo de física. Você vai ter que ver como é que eu vou abordar o problema do ponto de vista da física. Se é física clássica, se é física clássica relativista, se é mecânica quântica, se é teoria quântica de campo. Né? Você diria que é uma onda plana que apresenta uma partícula, até mecânica quântica. Você acha que na teoria quântica dos campos? Também. Porque na teoria quântica de campo, você imagina primeiro, você tem a partícula livre das interações, as coisas são muito localizadas. Então a partícula vem livre, de repente ela se aproxima ela tem uma interação com alguma outra partícula e ela, ela sofre um espalhamento, sofre uma interação. Pode ser um espalhamento elástico, de repente você vem com um elétron-pósitron, e de repente eles se encontram e se aniquilam em dois gamas. Então, isso aqui certamente é um processo de teoria quântica de campo. Mecânica quântica não pode descrever porque mecânica quântica pressupõe um número conservado de partículas. Você aí mudou. Você entra com o elétron pósitron e sai com fóton. Então isso aí você só pode tratar pela teoria de campo. Mas você vai imaginar que esse elétron incidente, esse elétron vem de um canto, esse pósitron vem do outro, são ondas planas, elas começam a interagir e daí elas produzem fóton. E aí esses fótons que saem são fótons livres. Então você vai representar a onda plana. O final inicial pode ser onda plana. Podem ser. Inclusive a partícula intermediária, assim, podia ser tudo onda plana, assim. Isso. O fóton. Isso.
Então vamos lá, a gente vai tirar, resolver essa equação aqui assim. Então 4 ômega tio na terceira deu ômega tio. Vamos diferenciar essa equação em relação a K e O. Aí aqui a gente vai produzir o 2, né? Vai ficar menos 2. Então primeiro tem que diferenciar aqui, para produzir esse termo, vai produzir menos 2 e aqui a gente vai produzir. Vai ficar então esse termo aqui, né? Esse termo aqui vai dar uma outra contribuição, que só variou, mas aqui vai, no caso do O. Então vou ter menos 4 módulo de kappa, diferencial do módulo de kappa, ômega tio ao quadrado. Depois eu vou ter menos 2 módulo de kappa ao quadrado. Aqui é que a velocidade de grupo é de ômega tio, né? É de ômega, na verdade, de ômega dk. Mas a velocidade de grupo não é de ômega. Mas quando eu derivar o de ômega tio, então isso aqui vai ser a velocidade de grupo. Vamos dizer assim, se eu derivar aqui, se eu dividir isso aqui por c, e multiplicar por c, então se eu derivar de ômega tio em relação a dk, na verdade eu estou obtendo aqui, se eu derivar isso aqui, eu vou estar IPCC, eu vou estar obtendo a velocidade de grupo sobre c. Tá. Certo? Então, na verdade aqui nós vamos estar obtendo c vezes, na verdade a gente vai estar obtendo aqui a velocidade do grupo sobre c, comparada com c. Eu estou derivando, na verdade, o ômega, estou fazendo como negativo. A velocidade de grupo, como você observou bem, a velocidade de grupo é de ômega dk. Mas eu estou... Você está usando ômega tio porque... É só para evitar o ômega sobre c. Vai levar. Então aqui menos 2, kappa 2, aí aqui vai produzir menos 2, kappa 2, 2 ômega tio de O. Aqui vai produzir um fator 4 também. Ômega tio de ômega tio. Depois esse termo aqui, menos 2, a gente pode até fatorar isso aqui. Vai produzir 2 ômega tio de ômega tio. Vamos botar isso aqui. Menos 4 kappa 2, vou colocar assim, esse aqui vai ficar menos 4 kappa 2, esse aqui vai ficar mais V2, vai aparecer um fator 2, né? Porque aqui vai aparecer esse 2 esse 2 vai fazer um 4, e esse aqui vai fazer um outro 2, então eu posso botar esse aqui, 2 módulo de V, né? Módulo de V ao quadrado, assim. Aí aqui a gente produz ômega tio, por esse termo aqui, né? A gente primeiro diferenciou esse aqui, que deu menos 4 kappa de kappa, ômega tio ao quadrado. E agora diferenciou o que está do lado de fora. Então aqui produziu esse 2 ômega tio. Vou botar esse 2 aqui mesmo. Os 2 de sempre. Ômega tio e ômega tio. Depois esse termo aqui, que é direto em ômega. Aqui tem um módulo, aqui a gente tem um cuidado também. Tem um módulo de kappa de dentro. Então esse termo aqui vai dar 2 aqui, que é o fator externo, módulo de V, está assim. Módulo de kappa, então aqui vai aparecer D, diferencial do módulo de kappa, mas vai aparecer o ângulo, né? Eta, entre V e kappa. Então esse produto escalar precisa ser aberto para eu poder fazer essa diferencial do módulo de kappa, vezes ômega tio. E aí depois tem o final, que é mais 2π, vou escalar kappa, e ômega tio. É igual assim, né? Depois eu tenho mais coisas. Agora eu tenho independente, kappa aqui e kappa aqui, tem kappa aqui também. Então tem que diferenciar esse tempo. Expressão é o renda. Então aqui a gente vai ter 4, kappa 3. Menos. Isso aqui é vezes T, vezes kappa 2 kappa. 2 módulos de kappa. Vai fatorar o d kappa do lado de fora, né? E depois aqui é a mesma coisa que o outro, menos módulo de V, ali é quadrado. Esse termo aqui é o quadrado, né? Menos, então a gente vai ter módulo de kappa ao quadrado. Vai aparecer menos 2
módulo de V ao quadrado, módulo de kappa ao quadrado, então vai ficar 2 kappa d kappa, com fatorial d kappa, depois aqui um cosseno ao quadrado de kappa. Isso aqui tudo do módulo de kappa. Professor, Oi, ali o primeiro termo não seria 4k ao quadrado? pessoal, esse aqui? É, Deve ser 4K, tem 4, Esse- tem K 4, não é? isso, ele deriva ficar 3, mas você colocou um K, um módulo de K em evidência ali, ele ficaria 2. Aonde que eu botei o módulo de K? É, do lado. Desculpa, cara, porque eu tô falando que tá mal feito. Esse aqui é um colchete. Esse módulo de K tá pegando só esse parênteses. Ah, sim. Tá certo? Tá certo, é isso. Tá mesmo? Tá certo mesmo, né? É que eu tinha que separar esse parênteses aqui, esse aqui é um primo só. Aí foi separado. Beleza. Então agora é só dividir tudo por d kappa, quanto vai ficar a velocidade de grupo. Quer dizer, velocidade, vamos chamar velocidade de grupo V2. Ele vai ficar na velocidade de grupo, vezes C. Aqui a mesma coisa, eu vou tirar, vou derivar, isso aqui sai. Sai no final, ficou um negativo ao quadrado. Estou chamando então a velocidade de grupo. Eu vou essa aqui, quer dizer, como eu peguei isso aqui, quer dizer, minha velocidade de grupo é d ômega. Vamos dizer, C, ômega é C, d ômega T. Vamos colocar assim, isso aqui é o d ômega. Então, na verdade, isso que nós estamos obtendo aqui, eu vou dividir por C e vou chamar isso aqui de grupo C. Velocidade de grupo comparada a C. Então está aqui, velocidade de grupo, aqui fica o ômega T ao quadrado, aqui aparece a velocidade de grupo T. Aqui sai o módulo de kappa. A frequência aqui aparece a velocidade de luz. E aqui sai a velocidade. Então, na verdade, nossa velocidade de grupo é uma equação. Nós obtemos uma equação do primeiro grau na velocidade de grupo. Mas a gente obtém, então, uma velocidade de grupo, Vg, tio, que é a função, então, da frequência do vetor de onda do ângulo θ e dos parâmetros I, módulo de V e θ. Claro que